Química orgânica. A química orgânica, então, ela é a química do carbono, né? E ela é dentro da química orgânica, então, mais alguns outros elementos químicos são estudados dentro da química orgânica, que é o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio. O carbono é o cara principal da química orgânica, né? Então, o carbono ele é estudado dentro da química orgânica. E existem alguns compostos de carbono que não são estudados dentro da química orgânica, que são chamados compostos de transição, são considerados compostos de transição e não pertencem então para o estudo da química orgânica, que, por exemplo, o gás monóxido de carbono, o dióxido de carbono, os carbonatos, né, e os cianetos, esses não são estudados dentro da química orgânica. O nitrogênio, o oxigênio e hidrogênio são os compostos principais, assim, que fazem parte dentro da química orgânica. Existem outros, como enxofre, fósforo, cloro, bromo, né, os halogênios, mas os principais estão aqui, que são o ONC, né, ou o som. Som mais fácil de lembrar, né, para o vestibular, mas o ONC é mais fácil da gente pensar também que o oxigênio tem um elétron na última camada, vai participar com um hidrogênio na ligação covalente. O oxigênio tem 6, então vai participar com dois hidrogênios, dois elétrons na ligação covalente. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, vai participar então com 3 ligações covalentes, né, dentro dos compostos com carbono. E o carbono com 4, então 1, 2, 3, 4, né? Um elétron disponível para fazer uma ligação covalente. O oxigênio precisa de 2 ligações covalentes para completar o octeto. O nitrogênio precisa de 3 ligações covalentes para completar o octeto e o carbono precisa de 4. O carbono ele é tetravalente, né? O que significa ser tetravalente? Ele faz 4 ligações covalentes, tá? E ele pode fazer 4 ligações simples, que a gente chama de ligação sigma, né? Cada ligação dessa é uma ligação simples, ligação sigma. Ou ele pode fazer 2 duplas, que também vai estar fazendo 4 ligações, né? Sendo que sigma, sigma, pi e pi, são 2 pis e 2 sigmas em 2 ligações duplas. Aqui ele está fazendo 2 ligações simples, 2 ligações sigma, e uma ligação dupla, sendo uma sigma e outra pi. E aqui ele está fazendo uma ligação tripla e uma ligação simples. O importante é que a gente verifique que sempre o carbono está com 4 ligações, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? Os átomos de carbono eles podem ligar-se entre si formando grandes cadeias carbônicas, pequenas ou grandes. Ele tem então essa propriedade de formar essas cadeias, ok? Pode ser cadeias abertas, pode ser cadeias fechadas. Fórmulas estruturais simplificadas. Muito bem. O carbono então ele pode ele forma, né? Então essas cadeias enormes de carbono e hidrogênio, por exemplo, ele pode ser assim representado, ó, carbono com 3 hidrogênios, carbono com 2, carbono com 2, carbono com 3, formando essas enormes cadeias, mas ele pode ser representado desta maneira também, ó, o carbono com 3, o carbono com 2, o carbono com 2 e o carbono com 3, assim como aqui. Pode ser nessa fórmula molecular também, né? Que seriam 4 carbonos de 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, e 10 de hidrogênio, 3 com 6, com 3, 6, 7, 8, 9, 10. Também nesse formato, onde cada pontinha dessa, onde cada intersecção dessa é um carbono. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos. Aí a gente sabe que cada carbono tem que fazer 4 ligações, o restante daí teria que contar, então, quantos hidrogênios ficaria. Aqui outro exemplo, ó.
dois carbonos, dois carbonos, esse carbono tem 3 hidrogênios, esse carbono tem 2, e aí tem o grupo OH aqui no finalzinho. Então, essa é outra maneira de representar. E essa é a fórmula molecular, né, que tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. E essa é a fórmula simplificada, né, 1 carbono, 2 carbonos e aqui o OH, a pontinha. Mais uma forma de molecular não é estrutural, né? Tá aqui só estrutural. Tem que respeitar as ligações duplas, né? Ligação dupla, tá vendo? Ó, C2H, C2H, dupla ligação, e CH, ó, depois CH, CH, com outro C do lado, CH3, né, ó, CH3, e embaixo aqui tem uma ramificação CH3, então uma ramificação CH3. Outro formato aqui, só que cíclico, ó. Então aqui nós temos, tá fechado, ó, num ciclo, e tem uma ligação dupla, então fechado no ciclo com uma ligação dupla. Então cada ponto desse é um carbono, ó. Um carbono, carbono e carbono, e aqui ainda tem mais uma ramificação CH3. Aqui também é uma cadeia mista, né, onde nós temos uma parte que é cíclica e outra parte que é normal. Então, é um ciclo, os três carbonos aqui formando um ciclo, né, um triângulo. Aí mais 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Cada carbono faz 4 ligações, então ó, esse carbono tem 2 hidrogênios, esse carbono tem 2, e esse carbono vai ter 3 hidrogênios para formar as 4 ligações. A classificação da cadeia carbônica em relação à ligação entre carbono, né? Então, tem, por exemplo, essa situação onde a gente vai analisar, por exemplo, o carbono que é primário. O carbono que ele é primário, ele se liga, né, a apenas um outro carbono, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, o carbono primário. Esse carbono é um carbono primário, ele está se ligando a apenas outro carbono, né? Então, esse é primário porque ele está ligado a apenas um. Esse também é primário, está ligado a apenas um. Esse aqui também é primário, está ligado a apenas um carbono. Esse também é primário, está ligado a um carbono, e esse também. Agora, um carbono secundário. O carbono secundário é aquele onde está ligado a outros 2 carbonos, esse em vermelho. Está ligado a esse e a esse, então ele é carbono secundário. Esse carbono, ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos, então ele é chamado de carbono terciário. E carbono quaternário, ligado a outros 4 carbonos, né? Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, então ele é quaternário. Classifica os carbonos presentes na seguinte molécula em primário, secundário e terciário. Então, todos os das pontas são os primários, né? Eles só estão ligados a um outro carbono, ligado só a um, esse está ligado só a esse está ligado só a esse. Então, todos esses são primários. Todos esses em vermelhinho são secundários. Olha lá. Esse aqui está ligado só a esse e a esse, então é secundário. Esse aqui está ligado a esse e a esse, então é secundário. Esse está ligado a esse e esse, então é secundário. Esses 2 aqui são terciários, porque esse carbono está ligado a esse e esse, então ele é terciário. Esse carbono está ligado a esse e esse, por isso ele é terciário. Esse carbono é chamado de quaternário, porque ele tem 4 carbonos ligados a ele, por isso ele é chamado de carbono quaternário. Precisamos falar um pouquinho do benzeno. O benzeno é um composto químico extremamente importante dentro da química orgânica, e ele é um líquido incolor, muito inflamável, odor super forte e característico. Ele leva, então, 6 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, formando um ciclo. Esse ciclo é um ciclo especial, né? Que ele forma, então, duplas ligações alternadas. Então, ó, tem 3 duplas ligações, ó, 1, 2, 3. Essas duplas ligações, elas são instáveis, facílimo de ser quebradas,
Então, acontece uma, um fenômeno, né, dentro dessa molécula do benzeno, que se chama ressonância, que as ligações duplas são instáveis, né, elas ficam pulando, né, se tornando simples, porque elas gostam de ser ligações simples, então são ligações super instáveis, e aí acontece que essa ligação quebra, passa para cá e assim vai indo, então ele vai formando, essa vai passando para cá, essa daqui vem passando para cá, essa passando para lá. Então, ela é assim representada, como se fosse um ciclo, formando um ciclo naquele momento. Por isso, então, que ela é desenhada desta maneira, tá ok? Então, em função desta ressonância, essa aí é a representação do benzeno. A classificação das cadeias carbônicas. Ela pode ser uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada, né? Num ciclo. Aberta, fechada, aberta, aberta, tá? Então, ela pode ser aberta ou fechada. E se aberta também tem um nome sinônimo que seria acíclico, né? Ou acíclicas. E as fechadas seriam chamadas de cíclicas, tá? Aberta, acíclica ou alifática. Podem ser classificadas em quanto ao números de extremidades. Então, vamos falar para tanto faz para as abertas, né, acíclicas ou alifáticas. Então, as abertas, que também são chamadas de não fechadas, ou seja, que são acíclicas, que não são ciclos, e que são alifáticas, e que não são aromáticas. Ela pode ser cadeia normal, ou seja, assim, linear, né? Ou ela pode ser ramificada, tendo algum raminho penduradinho, tá? Então, a normal possui duas extremidades, a ramificada possui mais de duas extremidades. Quanto ao tipo de ligação entre carbonos, então ela pode ser ligação simples, só simples, a gente chama de ligações saturadas, ou pode ser insaturada, quando tiver ligações duplas, ou então ligações do tipo triplas. Quanto à presença do heterogêneo, então, do heteroátomo, aliás, quando temos então átomos diferentes de oxigênio no meio da cadeia carbônica, então a gente chamará isso de cadeia heterogênea. Então nós temos um átomo diferente de carbono e hidrogênio no meio da cadeia principal, então aqui a gente tem um heteroátomo, então a gente chama essa cadeia de heterogênea. A cadeia homogênea, quando a cadeia principal só tem carbonos e hidrogênios, então ela será chamada de cadeia homogênea. Aqui nessa cadeia nós temos um dupla O, né, um oxigênio, só que esse oxigênio não está fazendo parte integrante da minha cadeia principal. Nesse caso também, então, ela é uma cadeia homogênea também. Fechada ou cíclica, né? Então, as cadeias que são fechadas, então, pode ser chamada de alicíclica, ou seja, ela não é aromática, mas é fechadinha, tá? Ela só vai ser aromática se apresentar esse anel benzênico. Então, a aromática possui grupos benzênicos. Essa daqui, por exemplo, é uma cadeia, né, que temos parte dela aberta. Então, ela tem uma parte do aromático, então, por isso, do anel benzênico, por isso, então, é que ela vai ser chamada de aromática. E essa será chamada de não aromática porque não possui um anel benzênico. As cadeias alicíclicas, que é aquelas que não são aromáticas, quanto ao tipo de ligação entre carbonos, né? Então, nós estamos falando de cadeias que são cíclicas, mas não aromáticas, ou seja, não possuem aquele benzeno, tá? Quanto ao tipo de ligação entre carbonos, ela pode ser saturada e insaturada. Saturada quando não tem ligação dupla e insaturada quando possui ligação dupla. Quanto à presença do átomo diferente de carbono e hidrogênio, ou seja, do heteroátomo, né? Pode ser
homogênea, né? Ou homocíclica, por ser um ciclo, né? Homogênea ou homocíclica, muito embora ela é insaturada, mas ela é homogênea, né? Porque ela não tem um heteroátomo, então é homocíclica. Heterogênea, porque tem um heteroátomo aqui no meio, então possui um heteroátomo, por isso ela é uma heterocíclica. As cadeias carbônicas aromáticas, elas podem ser do tipo mononuclear ou polinuclear. Essas polinuclear pode ser do tipo núcleos isolados ou núcleos condensados. Então, mono de um núcleo, poli de vários núcleos. Esses vários núcleos podem ser divididos em isolados e condensados, né? Vamos fazer um exercício. A acrinonitrila é utilizada como matéria-prima na obtenção de fibras têxteis e tem a sua fórmula estrutural. Sua cadeia carbônica pode ser classificada como aberta, verdade, ela é aberta. Ela pode ser saturada. Saturada não, ela é insaturada, né? Porque ela tem ligações duplas, então essa alternativa não serve. Alifática. Alifática é quando não é aromática. Então, ela não é aromática verdadeira. Pode ser isso aqui. Heterogênea. Ela não é heterogênea porque entre os átomos de carbono, entre eles não há um átomo diferente de carbono e hidrogênio, né? Nós temos o nitrogênio, mas ele está na ponta. Para que fosse heterogêneo, o nitrogênio tinha que estar no meio. Então, ela não é heterogênea. Então, ela é alifática, ela é homogênea, com certeza, e ela é insaturada com duplas ligações. O citral, composto de fórmula, esse composto enorme aí, diz assim, ó, tem sabor de limão e é empregado em alimentos para dar sabor e aroma cítrico. Sua cadeia carbônica é classificada como? Ela é homogênea, insaturada e ramificada. Olha lá, ramificada, tem um ramo, dois ramos. Ela é insaturada porque tem ligação dupla, e ela é ramificada, tem um, dois ramos, né? Além de tudo, ela ainda é homogênea, porque não tem nenhum átomo diferente de oxigênio, diferente de carbono e hidrogênio na sua cadeia principal. Tem um oxigênio aqui, mas ele não participa da cadeia principal. O linalol, substância isolada do óleo de alfazema, ele apresenta a seguinte fórmula. Então, essa fórmula, e está perguntando, essa cadeia carbônica é classificada como? Ela é uma cadeia acíclica, que não é cíclica, não é ciclo, verdade, né? Então, podia ser acíclica. Ela é normal? Não é normal, porque ela tem ramificação. Então, essa daqui eu já não, nem continuo. Mas ela é acíclica, ela é ramificada, ela é insaturada, porque ela tem duplas ligações, né? Duas duplas. E ela é homogênea. Tem um átomo diferente de carbono e hidrogênio entre os carbonos, né? Não tem. Então, ela é homogênea, sim. Então, ela é acíclica, né? Porque ela é aberta, ela é ramificada, ela é insaturada e ela é homogênea. A estrutura do composto orgânico de forma molecular C5H8O, que apresenta cadeia ramificada. Então, ó, tem que ter ramos. Aqui não tem ramos, então essa a gente já determina, já elimina. A B tem ramo, então não pode eliminar. A C também tem ramo, a D tem ramo e a E tem ramo. Insaturada, ou seja, dupla ligação. Essa aqui não tem dupla ligação na cadeia principal. Essa dupla ligação não conta para dizer se é insaturada ou saturada, porque tem que ser dupla ligação entre carbonos. Aqui temos dupla ligação entre carbonos, então vamos reservar B. A C tem dupla ligação entre carbonos, então, e é ramificada, então essa C pode ser. A D tem dupla ligação, é ramificada, ainda pode ser. Tem dupla ligação e é ramificada, ainda pode ser. Então, vamos agora para heterogêneo. Ela é heterogênea, essa daqui? Não, porque não tem um átomo diferente de carbono
e hidrogênio entre a cadeia principal. Tem um oxigênio aqui, mas ele está para fora da cadeia principal. O B tem um heteroátomo aqui, né? Entre a cadeia carbônica, então pode ser esse. Mais alguma que pode ser, olha aqui, aí tem um heteroátomo aqui no meio. Então essa aqui também pode ser, tem um átomo diferente de carbono e hidrogênio no meio da cadeia. Agora ele quer saber se ela é alicíclica. A alicíclica é que não é aromática. Essa não é aromática e essa também não é aromática. E fechada, então ela tem que ser fechada, um ciclo. Essa daqui ela é aberta, ela não é fechada. Essa já é fechada, então a alternativa correta é a B. Bem, ficamos por aqui então.